Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, quase que não sai. E é uma honra enorme estar aqui com você. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora mesmo. Aproveite, deixe aquela curtida aqui no canal e depois, no final da aula, se ficar alguma dúvida, deixe aquele comentário, porque eu estou aqui para ajudar vocês. Agora eu vou te ensinar um assunto que com certeza vai estar na sua prova. Posso falar assim, ó, é o assunto que cai na sua prova, que é conjunções. Os valores semânticos das conjunções. Aqui eu coloquei não todas as conjunções, mas aquelas que mais caem em prova. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo um link para você baixar a sua tabela das conjunções, para você ter acesso a todas as conjunções. Aqui na tela eu coloquei as que mais caem. Com quanto, por quanto, com tanto que, portanto, entretanto, enquanto. Todas elas terminadas em anto, professor. Pois é, isso que confunde. Porque o examinador vai perguntar com quanto e por quanto. Estabelecem idênticas relações de sentido? Não, não. Com quanto é o mesmo que embora, que é uma concessão, tá? Com quanto é o mesmo que o embora e é um valor concessivo. A concessão ela é uma oposição. O portanto, vou aqui pro ladinho. O portanto é igual ao então, que é uma conclusão. Tá? Igual então, por isso, destarte, que significa desta arte, desta forma. O porquanto, igual ao porquê, a depender do texto, pode ser uma causa ou pode ser uma explicação. Aí quem vai determinar isso é o contexto, é o texto que vai definir se é causa ou se é explicação. O entretanto é o mesmo que mas, porém, contudo, que é uma adversidade. Mas, porém, contudo. Já viu aquela pessoa que está conversando com você e aí no meio da conversa ela fala assim: mas, porém, contudo, entretanto, todavia. São todas as conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. São todas elas adversativas. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Todas adversativas. Contanto que é o mesmo que caso, desde que é uma condição. Lembrando que só vai haver condição dentro de um texto se tivermos um valor hipotético. Já dizia Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Tudo vale a pena desde que a alma não seja pequena. E aí você tem um valor condicionante. O enquanto é igual a um quando, que é uma marca de tempo. Enquanto tem valor de quando. Cuidado aqui, tá? Porque é muito comum em prova que o examinador pergunte se o enquanto é proporção. Não é. O enquanto é tempo dentro de uma ideia de simultaneidade. Tá? Você tem aqui dentro uma simultaneidade. Significa ao mesmo tempo. Por exemplo, enquanto o seu concorrente está dormindo, nós estamos aqui estudando. Ao mesmo tempo que ele está dormindo, nós estamos aqui estudando, tá? Cuidado para não confundir com a medida que é igual a na medida em que a medida que é uma proporção. A medida que é um valor proporcional. Na medida em que é uma causa, é um motivo, tá? Então, por exemplo, à medida que você estuda, você aprende. A proporção que você estuda, você aprende. Entenda que a conjunção é uma classe gramatical invariável, não pode flexionar. Quem é que aqui assistia ao programa de Marília Gabriela? Eita, bom demais. Eu gosto dela até hoje, para falar a verdade. Agora, quem assistia já percebeu que ela usa com frequência essa expressão aí? Ela fala. Agora, quem já percebeu que ela fala? Já percebeu que ela erra? Ela está lá com o entrevistado dela e ela fala assim, ó. Na medida que sua carreira é crescendo. Na medida que. Na medida que não. É na medida em que. Na medida em que.
E pelo contexto que ela queria trazer, ela com certeza queria dizer a medida que. Olha, a medida que. Como é que é, professor? Faz aí de novo. Não vou fazer mais, não. Você volta o vídeo e vê de novo, né? A medida que é uma proporção. À medida que você estuda, você aprende. À medida que o tempo passa, os terrenos se valorizam. Então você tem um valor proporcional. Você não pode falar na medida que. Tem que ser na medida em que ou à medida que. Tá bom? Então você quer dominar esse assunto, não quer? Primeira coisa, pega a tabela aqui embaixo. Bate essa tabela, porque essa tabela vai fazer diferença na sua vida. E segundo, questão, menino. Tem que fazer muita questão de prova e vamos fazer juntos agora algumas. Questão 1. O sentido original do texto seria mantido com a substituição do conector, posto que por embora? A casa em que morava, assombrada como a nossa, posto que menor, era propriedade dele? Ó, posto que. Posto que. Posso trocar pelo embora? Pode. É uma concessão, tá? Posto que, embora, tem valor concessivo. Beleza? 2. O termo mas corresponde a qualquer um dos seguintes. Todavia, entretanto, no entanto e conquanto. Ó, mas é uma adversidade. Posso trocar pelo todavia? Pelo entretanto? Pelo no entanto? Pode. Pelo conquanto? Não. Porque conquanto é concessão. Todavia, entretanto, no entanto, são adversativos. Adversidade, tá? O item aqui é um item que está errado. Ah, o item anterior eu esqueci de gabaritar, né? Falei que posso trocar o embora, posto que pelo embora, posso, a questão está correta, tá? Item 1 certo, item 2 errado, né? Item 2 errado, porque é maldoso esse item 2, hein? Porque o menino fica assim na hora da prova. Posso trocar o mas pelo todavia? Posso. Posso trocar pelo entretanto? Posso. Posso trocar pelo no entanto? Posso. Aí chega no conquanto ele fala: uai, se pode até aqui, por que com conquanto não pode? Que maldade. Que banca maldosa. Pois é, e pode, né? E não pode, na verdade, né? Não pode, conquanto é concessão. Questão 3. A ideia introduzida pela conjunção por quanto poderia ser expressa também por conquanto? De jeito nenhum. Cuidado, ó, são bem parecidas. Ai, professor, mas são parecidas, né? Pois é. O por quanto é uma causa, é um motivo. O conquanto é uma concessão. Então eu não posso trocar uma pela outra, tá? Cuidado. 4. Sem prejuízo do sentido do texto, o termo destarte, que é desta arte, desta forma, é uma conclusão. Poderia ser substituído por contudo ou todavia? De jeito nenhum, porque contudo e todavia são adversativos. Adversidade, tá bom? 5. O trecho que os ricos preferiam tratar-se em casa expressa uma consequência do que se afirma nas duas orações imediatamente anteriores do mesmo período. Vamos ver se é uma consequência. Eu li o texto. Naquela época, os hospitais curavam tão pouco e eram tão perigosos, por causa da sujeira, do risco de infecção, que os ricos preferiam tratar-se em casa. Quem estuda com o professor Lucas já sabe a teoria aqui do tesão. Como é que é, professor? É porque depois do tesão, vem a nossa consequência. Como é que é, professor? Depois do tesão, vem a consequência. O que é tesão? São as palavras que começam com a letra T. Tanto, tamanho, tal, tão. O que aconteceu aí, ó? Curavam tão pouco e eram tão perigosos, mas curavam tão pouco e eram tão perigosos que preferiam tratar-se em casa, né? E aí você tem, ó, uma consequência. A questão está o quê? Perfeita. A questão está correta. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, a curiosidade do vizinho era tamanha que caiu do muro. O que o vizinho queria ver, professor? Nem te falo. A curiosidade foi tamanha que caiu. Houve a queda. Caiu do muro. Tá vendo? Então, questão número 5. Questão correta. Beleza. Bora lá. Questão 6. A locução uma vez que introduz no período em que ocorre uma ideia de causa. Uma vez que é valor de causa. Cuidado para não falar. Ô, compadre, eu não fui lá não. Vez que. Vez que não existe. É uma vez que. Uma vez que. Uma vez que, visto que, já que. Isso aqui é um valor de
causa, motivo, tá? Isso é uma causa, é um motivo. Questão 7. Sem prejuízo à correção gramatical e ao sentido original do texto, a expressão na medida em que poderia ser substituída por a medida que? Não, turma. Na medida em que é uma causa, tá? O a medida que é uma proporção. Você nunca vai substituir um pelo outro. Questão 7, questão errada. Questão 8. Faltou aqui os sentidos, tá? Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam mantidos se fosse inserido o vocábulo do imediatamente após a palavra espírito. Vamos ler o texto. A própria palavra crise é bem mais a expressão de um movimento do espírito que de um juízo fundado. Esse que está trabalhando aqui, ó. Bem mais que. Isso é uma comparação. Comparação. Eu poderia usar aqui o do, ó. A própria palavra crise é bem mais a expressão de um movimento de espírito do que de um juízo? Sim. Questão correta, tá? Bem mais que, bem mais do que, né? Esse aqui é de uso opcional. Ele é de uso facultativo. Você usa se você quiser. Então, questão correta. Eu posso falar mais que ou mais do que. Tanto faz, as duas construções estão perfeitas aí dentro. Tá bom? É isso, turma. E aí, você gostou desta nossa aula aqui? Conseguiu aprender muita coisa? Aproveite a oportunidade, baixa a tabela. E se você quiser estudar mais comigo, eu vou deixar aqui embaixo também o link do nosso curso completo para você ficar mais próximo a mim e nós estudarmos juntinhos, tá bom? Fico agradecido por você acompanhar este canal. Fique com Deus. Um abraço do Lucas Lemos.pro.